Maria saiu da clínica, envolvida em um vazio emocional que a impedia de perceber o mundo ao seu redor. Naquele momento, tudo parecia sem sentido, e uma certeza sombria se apoderou dela. Sua vida havia alcançado um ponto de ruptura. Caminhando sem rumo, ela se viu diante da porta de uma modesta loja, onde finalmente permitiu que as lágrimas que vinha contendo inundassem seu rosto. As lágrimas eram testemunhas silenciosas de sua profunda incompreensão em relação à injustiça que a vida lhe impusera. Afinal, não fazia muito tempo desde que ela era apenas uma estudante despreocupada, cujas maiores preocupações eram as provas e os amigos. Contudo, agora estava à beira de uma jornada inesperada. A maternidade iminente de 3 filhos. 3 filhos. O número ressoou em sua mente, ecoando como um desafio imposto pelo destino. Essa revelação sobre sua gravidez veio de forma abrupta em um ultrassom recente, quando o médico lhe anunciou que estava esperando trigêmeos. Uma surpresa tão chocante que nem parecia real. Maria balançou a cabeça em descrença, como se estivesse presa em um sonho estranho. A ideia de que o médico estava brincando com ela cruzou sua mente, uma tentativa talvez cruel de abalar uma jovem inexperiente. No entanto, a imagem refletida na tela do ultrassom era inegável. 3 contornos distintos de embriões reforçavam a realidade que ela desejava negar. Como ela poderia lidar com tudo isso? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O médico, percebendo a desconfiança nos olhos de Maria, decidiu dissipar qualquer dúvida. Ele girou o monitor em direção a ela, como se estivesse oferecendo uma visão direta de seu destino. Os detalhes minuciosos dos embriões eram evidentes, suas formas emergindo na tela como silhuetas frágeis de uma vida ainda por vir. O médico apontou com uma caneta, indicando o coração de cada um deles. O primeiro, o segundo e o terceiro. Uma sensação de sobrecarga tomou conta de Maria, misturada com um tipo único de admiração por essa revelação assombrosa. A informação a respeito da gravidez múltipla lançou Maria em um turbilhão de emoções. Ela estava longe de estar preparada para a responsabilidade da maternidade, e agora estava enfrentando a perspectiva de cuidar de 3 crianças simultaneamente. O médico, ciente das preocupações dela, tentou instilar um senso de heroísmo em meio à adversidade. Afinal, dar à luz trigêmeos era algo excepcionalmente raro. Com um sorriso encorajador, ele compartilhou como isso seria lembrado na sua prática médica como o primeiro caso, e ele até previu que ela se tornaria famosa por essa façanha. No entanto, as palavras do médico ecoaram em um vazio auditivo para Maria. Ela estava envolvida em seu próprio mundo interno, repetindo a mesma pergunta. Como poderia contar isso à avó? O pensamento de compartilhar essa notícia com sua avó era um desafio tremendo. Mal havia assimilado a notícia da gravidez, e agora teria que lidar com a reação dela à perspectiva de 3 novos membros na família. Imaginar como iria alimentar, cuidar e sustentar essas crianças acrescentava mais ansiedade à sua situação. Antes, ela e sua avó levavam uma vida modesta, não exatamente luxuosa. Maria encontrou conforto momentâneo em um banco, soluçando silenciosamente. No fundo, ela ansiava por um abraço, por alguém que compreendesse sua situação. No entanto, mesmo em meio a essa tormenta emocional, ela tinha consciência de que a vida continuaria, independentemente das dificuldades que enfrentava. O futuro ainda estava à sua frente, e ela tinha a firmeza necessária para enfrentá-lo. Antes dessa reviravolta, Maria tinha planos ambiciosos para sua carreira. Sonhava com um futuro repleto de realizações profissionais, com um emprego bem remunerado que lhe proporcionasse independência. Contudo, a notícia da gravidez havia lançado uma sombra sobre essas aspirações. Seus sonhos e esperanças pareciam ter sido substituídos por uma realidade completamente diferente. Cada lembrança sobre o começo promissor de tudo isso era agora ofuscada pelo peso do presente. Mas a vida é complexa, uma mistura de luz e sombra. Para tentar acalmar sua mente tumultuada, Maria voltou sua atenção para as pequenas vitórias que conquistara no último ano. Lembrava-se do momento em que ingressara na faculdade, um passo em direção a um futuro que parecia brilhante e cheio de oportunidades. Um encontro fortuito com Miguel, um encontro que começara com uma colisão, logo evoluiu para uma conversa. Descobriu que tinham muito em comum, compartilhando uma mesma instituição educacional. A interação evoluiu para um convite para sair, um gesto que abriu as portas para um relacionamento promissor.
Após aquele primeiro encontro, a jovem sentiu seu coração bater mais forte. A conexão com Miguel a envolveu, como se um laço invisível os unisse. Com cada encontro subsequente, ela mergulhava mais fundo nesse relacionamento. Sua paixão por ele florescia, transformando o medo e a incerteza em uma sensação reconfortante de estar ligada a alguém especial. E enquanto ela enfrentava as consequências da gravidez, lembrar-se daqueles momentos de alegria e proximidade oferecia a ela uma centelha de esperança. Ela nem imaginava que ele já tinha um plano esperto para ela. Havia algo oculto nos olhos dele, um brilho que denunciava um segredo maquinado com astúcia. Nos corredores da faculdade, os sussurros sobre ele eram como sombras que pairavam, carregadas de histórias sombrias. Ele tinha uma reputação, um ar misterioso que atraía e afastava ao mesmo tempo. Com a confiança que a juventude traz, ele começou a sair com garotas, envolvendo-as em seu encanto, só para desaparecer como um sopro de vento quando lhe convinha. Porém, o encontro com Maria era um novo capítulo, uma página em branco que ele não esperava. Ela, recém-ingressa na faculdade, estava apenas no começo de sua jornada e tinha poucos amigos para lhe advertir sobre os riscos que ele representava. Miguel, por sua vez, encontrou nela uma nova vítima potencial, alguém para somar à lista de suas conquistas. No entanto, as regras do jogo mudaram. A moça, mesmo jovem e inexperiente, não se deixou levar pelas artimanhas que ele tanto dominava. Ele se viu frustrado, uma mistura de incompreensão e interesse, pois ali estava alguém que não se rendia a seus encantos tão facilmente. Era um desafio que o intrigava. Ela não era apenas mais uma presa em sua coleção. Era a primeira vez que se deparava com tanta resistência, com alguém que se mostrava imune a seus truques. A luta para conquistá-la não era apenas uma estratégia, mas algo que genuinamente despertava sua curiosidade. A dificuldade encontrada em conquistá-la tornava a recompensa final mais doce aos olhos dele, uma vitória que ele não podia simplesmente dar como certa. Assim, Miguel tomou uma abordagem diferente. Em vez de focar apenas em sedução, ele procurou construir um relacionamento, alimentar a conexão emocional que surgia entre eles. Levou-a para encontros simples, onde puderam conversar e se conhecer melhor. Cafés, cinemas e passeios noturnos sob o céu estrelado foram suas armas de conquista, mostrando a ela que havia mais do que jogos superficiais em seu coração. A sinceridade de suas ações levou Maria a acreditar na autenticidade de seus sentimentos. Ela não sabia que havia homens como ele, para os quais as palavras eram como moedas de troca vazias de significado, que usavam promessas vazias como estratégia para alcançar seus objetivos. Ele queria levá-la para a cama, mas ela ainda não tinha consciência desse jogo de poder que estava sendo jogado. No entanto, Maria era protegida por uma armadura invisível. Ela conhecia a história de sua mãe, a mulher que enfrentou a maternidade sozinha, cujo pai permanecia envolto em mistério. Sua mãe partiu, deixando-a sob os cuidados de sua avó, uma mulher sábia que aconselhava constantemente a ser cautelosa com os homens. Uma lembrança que a atormentava, temendo que sua própria ingenuidade a levasse a repetir os erros do passado. A avó a advertia sobre Miguel, alertando-a sobre as armadilhas que os homens podem representar para uma mulher jovem e vulnerável. Tenha mais cuidado, minha querida. Se não for prudente, pode acabar como sua mãe, e eu, com a idade avançada, não poderei ajudar na criação de seu filho enquanto você busca concluir seus estudos. Mas Maria acreditava firmemente no amor que compartilhava com Miguel. Ela recordava a história de sua mãe como uma lição de vida, não um destino inevitável. Sua confiança na força do relacionamento os protegeria de tais armadilhas. Não se preocupe, vovó, assegurava ela. Lembro-me bem da história de minha mãe, mas nós somos diferentes. Nosso amor é verdadeiro, e em breve ele me pedirá em casamento. Apesar das preocupações da avó, Maria estava determinada. Acreditava que o amor que sentia e o entendimento que tinha sobre a situação seriam suficientes para mantê-la segura. Ela não podia prever o que o futuro reservava. Em uma noite, Miguel esperava por ela perto da faculdade, ansioso para vê-la. Abraçou-a com carinho, e com um sorriso nos lábios, propôs: Maria, que tal irmos juntos a uma festa hoje? Um amigo meu se formou e está organizando uma celebração. Maria, embora tentada, reconheceu suas prioridades. Miguel, eu adoraria, mas você sabe que tenho exames em breve e preciso me preparar. Ainda assim, Miguel não desistiu facilmente. Tudo bem, vamos sem você então. Você nem imagina o quanto vou me entediar.
Mas, por favor, você precisa ir, senão Arthur ficará chateado. Resignada, Maria apressou-se para concluir suas tarefas, despediu-se carinhosamente de sua avó e partiu para a festa. Miguel era próximo de Arthur, e a presença da namorada não seria um obstáculo para ele. Miguel, o melhor amigo de Arthur, estava bem ciente da situação. Sabia que a ausência de Maria não afetaria sua presença na festa e aproveitou a noite ao lado de amigos, celebrando as conquistas alcançadas. Além disso, o amigo dela compartilhou meticulosamente todos os detalhes dos acontecimentos que certamente se desdobrariam ao longo daquele dia. Arthur estava minuciosamente bem informado sobre cada plano traçado. Como a festa já havia sido meticulosamente planejada para se desenrolar na residência de Arthur, com antecedência ele providenciou um quarto separado, uma espécie de refúgio íntimo para eles. Enquanto a animação da festa estava em plena euforia, Miguel, exibindo um coquetel com um toque de entusiasmo, se aproximou de Maria. Você precisa experimentar isso. Este coquetel é uma verdadeira obra-prima de refinamento, recém-lançado e que está fazendo sucesso. É a perfeita junção de sabores. Observando que a curiosidade estava prestes a desencadear perguntas, ele prontamente adicionou. E o melhor de tudo, é completamente livre de álcool, pois sei que você não faz uso. Ao ouvir essas palavras, ela prontamente aceitou o convite do coquetel, sorvendo em um único gole. O paladar inusitado da bebida despertou sua curiosidade, mas assegurada pelo parceiro de que era uma novidade nas tendências da bebida, ela se sentiu tranquilizada. Entretanto, pouco depois, os efeitos começaram a se manifestar. Um sutil torpor a envolveu, obscurecendo sua visão como uma neblina suave. Ela não suspeitava que seu afetuoso Miguel tinha introduzido algo sorrateiro no coquetel, algo que a deixou progressivamente embriagada. Observando que a bebida começava a surtir efeito, ele prontamente a conduziu ao quarto que meticulosamente preparara para eles. Em meio a um torpor residual, Maria ainda conseguia manter um vestígio de consciência quando Miguel, com uma profusão de beijos e gestos apaixonados, começou a desvesti-la delicadamente. Apesar do desejo de articular palavras, as quais se esvaíram no redemoinho daquela situação, ela se viu entregando-se a uma sucessão de ações que ocorriam de maneira inconsciente para ela. Ao raiar do dia, os efeitos embriagantes começaram a se dissipar, gradualmente restaurando sua lucidez. Maria imediatamente se deu conta do que havia acontecido na noite anterior, e tomada por uma sensação angustiante, se pôs em busca de suas roupas, ansiando por fugir daquele cenário doloroso. Nesse exato momento, Miguel acordou de seu sono. Sorrindo com uma mistura de descontração e ambiguidade, ele fez uma observação irônica. Maria, o que aflige você? As lágrimas são por conta do desconforto do ocorrido, ou são manifestações de ressentimento por não reter lembranças do que transcorreu? Em um rompante emocional, Maria deixou transbordar suas emoções contidas. Miguel, como você pôde? Desconheço a composição daquele coquetel, mas ele me subjugou, roubando minha lucidez. Eu ansiava apenas por preservar minha pureza até o casamento, e agora? Bem, não chore, objetou Miguel, em um tom pragmático. Se você deseja um matrimônio, tê-lo-á, e isso de forma honesta. Se concordar, dispense suas vestimentas e retorne ao leito. Enquanto a presença dos parentes de Arthur estava agendada para o período noturno, havia uma margem de tempo para um descanso. Não subestime minha capacidade de perceber seus passos errantes por aí. Aproxime-se, vociferou a avó, com uma firmeza intransigente, quando Maria finalmente repôs os pés em casa. Na tentativa de se dissolver na penumbra e evitar olhares, ela se movimentou cautelosamente em direção ao quarto, mas sua avó, sempre atenta, a percebeu. Desvende cada detalhe e não tente me tapear. A vida me brindou com uma gama de experiências variadas, e ainda mantenho a perspicácia para distinguir entre a verdade e a falsidade. A anciã apontou para uma cadeira e tomou assento diante dela. Com seus olhos úmidos de lágrimas, Maria relatou, em todos os detalhes, os eventos traumáticos que atravessara. A vileza desse indivíduo. Eu sabia que não havia como antecipar algo positivo advindo dele. E você, minha neta, igualmente demonstra ingenuidade ao acreditar, inquestionavelmente, nas palavras alheias. Quantas vezes lhe aconselhei a não se entregar a bebidas desconhecidas em ambientes estranhos? E agora, o que o futuro nos reserva? A anciã segurou sua cabeça entre as mãos, exalando uma aura de preocupação. Vovó, não se permita ser sobrecarregada por apreensões.
há de prevalecer um desfecho favorável, Maria tentou acalmar, em uma tentativa de confortar sua avó. Miguel compartilhou a notícia de que nosso casamento estava nos planos. Com um ar de desprezo, ele proclamou: "Prepare-se, pois em breve estaremos unidos em matrimônio. Você deveria estar comemorando por mim, vovó." No entanto, a previsão pessimista da avó, expressa com tanta certeza, revelou-se verdadeira. A realidade se desdobrou de forma cruel. O vínculo entre Maria e Miguel começou a se desfazer gradualmente. Ligações e mensagens não mais encontravam respostas por parte dele. Uma sensação de desorientação dominou Maria, deixando-a sem saber como reagir diante dessa mudança abrupta. Em um impulso, decidiu se aproximar de Miguel, adotando a estratégia de espreitar nas imediações da escola, como se esperasse encontrar respostas nos gestos e expressões dele. Com cautela, ela o abordou. "Olá, sou eu. Tenho ligado e escrito, mas você não responde. O que aconteceu?" Apesar de tentar manter um tom sereno, sua voz traía suas emoções intensas. A resposta de Miguel soou inesperada, quase alarmante. "Ah, é você." A justificativa dele ecoou com um tom quase desculpador. "Sinto muito, estou atolado de compromissos no momento. Exames se acumularam, e você entende o quão crucial é. Além disso, há outras preocupações que pesam sobre mim. Quanto ao casamento, infelizmente, ele terá que ser cancelado. Minha mãe é inflexível em sua oposição. Mas entenda, não é que ela seja contra você. A questão é que ela deseja que eu finalize meus estudos, conquiste uma estabilidade profissional e alcance independência financeira. Somente após cumprir essas etapas é que ela considera a perspectiva de uma família. Por enquanto, estou vivendo sob o teto dela e devo acatar suas normas. Peço desculpas por tudo isso." Miguel, mostrando sua natureza cínica, acrescentou: "Na verdade, acredito que você ainda não está preparada para encarar as responsabilidades de uma vida conjugal." Ele usou essa oportunidade para expressar sua crueldade. Com um toque de desprezo, ele continuou: "Quantos anos você tem?" 16? 17? Ainda é uma jovem, uma menina. Melhor aguardarmos alguns anos antes de retomarmos essa conversa." As palavras dele carregavam um tom de maldade que era impossível de ignorar. Maria, agora consciente da manipulação de Miguel, começou a compreender que ele havia usado de maneira descarada. Era evidente que, para ele, ela não passava de uma mulher ingênua, facilmente induzida a ser arrastada para uma situação indesejada. Tais revelações atingiram Maria como uma ferida emocional profunda, reprimida apenas para evitar que seus sentimentos transbordassem nos corredores da escola. "Você só queria se aproveitar de mim." Toda aquela retórica sobre amor e casamento era uma farsa, ela falou, lutando contra o desejo de explodir em choro e indignação. Contendo suas emoções, ela conseguiu reprimir um grito de frustração. Diante da reação de Maria, Miguel tentou controlar a situação, agindo para evitar uma exposição pública. "Acalme-se. Não grite pelos corredores", ele pediu, preocupado com o escândalo. Demonstrando um grau surpreendente de insensibilidade, ele continuou: "Na verdade, agradeço por isso. Talvez você comece a se tornar mais consciente e aberta. Antes, você costumava ser tão retraída, mal tocava nas coisas. As garotas modernas, no geral, não agem mais assim antes do casamento." Com uma expressão repleta de angústia e os olhos embaçados de lágrimas, Maria ouviu as últimas palavras de Miguel ecoarem em sua mente. Lágrimas riscavam seu rosto à medida que ela observava Miguel se afastar, recuando para o canto do corredor, como se tentasse se esconder da situação que ele mesmo criará. As emoções dentro dela transbordavam, um turbilhão de incredulidade e tristeza por perceber que sua ingenuidade momentânea havia transformado seus temores e evitações em uma realidade cruel. A voz da razão estava certa o tempo todo. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de um carro que se aproximava com velocidade, seus pneus chiando e o veículo parando abruptamente em frente ao hospital. Maria estremeceu ao ouvir o barulho repentino dos freios, um som que refletia sua própria sensação de parada brusca. Ela se deu conta de que havia permanecido sentada no mesmo lugar por mais de uma hora, mergulhada em seus pensamentos. No entanto, agora era hora de enfrentar as consequências da decisão que tomara.
O ultrassom havia trazido notícias que desafiavam sua tranquilidade, e uma conversa difícil a esperava em casa. Ao retornar ao seu lar, ela encontrou a avó, cuja reação surpreendentemente serena causou intriga. Bem, onde há um, há três. No fim das contas, cuidaremos de todos eles, a avó comentou, revelando uma calma inesperada. No entanto, por trás dessa fachada tranquila, a avó escondia uma dor profunda, uma dor que ela preferia sufocar a fim de proteger Maria do sofrimento adicional. Apesar das circunstâncias, Maria enfrentou a gravidez com determinação, enfrentando todas as dificuldades que surgiram. Mesmo com uma gestação complicada, ela não deixou seus estudos de lado. Ela conseguiu concluir suas formações e se formar, primeiro através de métodos de ensino remoto, e depois, após o nascimento das crianças, ela foi transferida para a modalidade presencial. Maria não desistiu, mesmo com todas as responsabilidades que carregava. Logo, ela deu à luz a 3 adoráveis bebês, 2 meninos e uma menina, que receberam os nomes de Enzo, Luiz e Laura. No entanto, a tarefa de cuidar das crianças após um longo dia de trabalho como faxineira era extenuante. Além de se dedicar aos filhos, ela também se esforçava nos estudos e no trabalho. As tarefas eram esmagadoras, e Maria frequentemente se sentia exausta, mas sabia que não havia alternativa a não ser continuar. A avó assumia o cuidado das crianças em algumas ocasiões, e havia momentos em que Maria conseguia trabalhos de meio período como zeladora. Mas, ao final do dia, a avó tinha que estar presente para cuidar dos pequenos, tanto de manhã quanto à noite. Cada dia era um desafio, especialmente para a idosa, cuja energia estava diminuindo devido à idade avançada. Certo dia, ao voltar do trabalho, Maria fez uma descoberta preocupante. Sua avó não estava em casa. O pânico a invadiu até que uma vizinha chamada Elisa a acalmou, explicando que a avó havia sido levada às pressas para o hospital devido a uma forte elevação na pressão arterial. Elisa ofereceu seu auxílio, cuidando dos filhos de Maria enquanto ela ia ao hospital. Grata pela gentileza de Elisa, Maria abraçou sua vizinha. Ela então fez um pedido adicional: que os filhos pudessem ficar sob os cuidados de Elisa enquanto ela visitasse a avó no hospital. A vizinha concordou prontamente, mostrando-se disposta a ajudar de todas as formas possíveis. No hospital, Maria não conseguiu ver sua avó pessoalmente, mas teve a chance de falar com ela por telefone. A anciã a tranquilizou, garantindo que estava bem e mandando-a de volta para casa. Ao retornar, Maria encontrou seus filhos já dormindo, graças à ajuda de Elisa. Ela expressou sua gratidão à vizinha por cuidar das crianças e expressou que não sabia o que teria feito sem ela. A vizinha respondeu com humildade, afirmando que não era nada e que estava feliz em ajudar. Ela ainda ofereceu mais apoio, assegurando que cuidaria das crianças enquanto a avó estivesse no hospital. Com um gesto de carinho, ela gritou baixinho: Henrique! De uma recâmara distante, um homem alto e forte apareceu timidamente. Elisa apresentou-o como seu sobrinho, alguém que estava visitando. Henrique estava disposto a ajudar a levar as crianças para casa. Maria se aproximou de Henrique, e com um sorriso, o agradeceu por sua disposição em ajudar. Ele corou e tentou se explicar, mas Elisa o interrompeu para que ele ajudasse a colocar as crianças em suas camas. Com destreza, Henrique levantou 2 dos pequenos, carregando-os em seus ombros, como se fossem plumas. Maria pegou Laura nos braços, seguindo-o até o apartamento vizinho. Maria expressou sua gratidão a Henrique pela ajuda, admitindo que não conseguiria lidar com os filhos sozinha. Ele sorriu, ainda envergonhado, e respondeu que não era nenhum problema. Além disso, ele ofereceu ajuda futura, caso fosse necessária. Com a promessa de assistência sempre que precisasse, o dia chegou ao fim, deixando Maria com um sentimento de alívio e gratidão pela rede de apoio que a cercava. Após aquele evento, Henrique retirou-se para sua casa, recolhendo-se para processar as emoções que haviam sido agitadas. A jovem, por sua vez, não conseguia deixar de considerar o rapaz intrigante que ele era. A sua estatura imponente e a voz firme, não pareciam combinar de forma alguma com a timidez evidente que ele demonstrava. Essa aparente contradição apenas aumentava o mistério que envolvia Henrique. No dia seguinte, Elisa mais uma vez gentilmente assumiu o cuidado das crianças, permitindo que Maria se apressasse para o trabalho. Os pequenos já começavam a se familiarizar com a presença de Elisa e isso proporcionava um pouco de alívio para a jovem mãe, permitindo-lhe concentrar-se nas tarefas do dia. A noite trouxe consigo um convite inesperado. Ao retornar à sua casa,
Maria foi surpreendida com um convite para jantar da parte de Elisa. Grata por toda a ajuda que a vizinha havia prestado, a jovem expressou seus sentimentos com sinceridade. Ela afirmou que Elisa havia salvado diversas vezes ao cuidar das crianças, proporcionando-lhe a oportunidade de trabalhar, e em algumas situações, até mesmo de ir ao hospital. A gratidão de Maria estava profundamente enraizada, e ela não sabia como expressar devidamente sua apreciação. No entanto, antes que Maria pudesse continuar a expressar seus sentimentos, Elisa interrompeu com delicadeza, assegurando-lhe que não era necessário exagerar nos agradecimentos. Ela mencionou que Henrique havia sido responsável pelo cuidado dos filhos durante o dia, criando uma atmosfera de brincadeira e atividade que deixou os pequenos animados e entretidos. Elisa destacou a natureza gentil e carinhosa de Henrique, mas também mencionou a questão que o afligia. Sua timidez que, por vezes, dificultava as relações interpessoais, especialmente com as garotas. Elisa provocou um sorriso acolhedor em Maria ao sugerir que Henrique deveria ter a oportunidade de conhecê-la melhor. Com um olhar malicioso, a vizinha insinuou que, ao conhecer Maria mais a fundo, Henrique certamente perceberia as qualidades intrínsecas da jovem mãe. Sua inteligência, bondade e boas intenções. Elisa até foi além, mencionando que Henrique poderia se tornar um marido e pai exemplar. Essas palavras eram encorajadoras, por mais inesperadas que fossem. A resposta inicialmente desconcertada de Maria provocou uma risada calorosa de Elisa. A vizinha continuou fomentando a ideia de um relacionamento entre os dois, incentivando o potencial que ela via em Henrique também nas qualidades únicas de Maria. A proposta de um futuro juntos parecia ganhar forma e vida diante dos olhos da jovem mãe. Enquanto a ideia do relacionamento ainda estava cercada de incertezas para Maria, ela respondeu com um simples encolher de ombros, indicando que estava pelo menos disposta a considerar a sugestão. Ela começou a observar mais atentamente Henrique, notando como ele se esforçava em cuidar das crianças e em se envolver com elas. Os detalhes que antes escapavam agora se tornavam mais evidentes, revelando o caráter nobre de Henrique. No entanto, a indecisão de Henrique em relação a expressar seus sentimentos continuava a ser um obstáculo a ser superado. Sentindo que era hora de agir, Elisa decidiu intervir e convocou Henrique para uma conversa franca. Ela mencionou que notava a atenção e interesse dele em relação a Maria e aos filhos dela. Essa conversa inicial preparou o terreno para uma revelação significativa. No entanto, Maria compartilhou seus próprios planos de se mudar para a capital, buscando melhores oportunidades de emprego para oferecer um futuro mais estável para seus filhos. Ela havia lido sobre uma creche municipal que funcionaria em período integral na capital. Queria inscrever os filhos já na inauguração, que seria em alguns dias. A revelação foi como uma reviravolta inesperada para Henrique, mas sua tia foi direto ao ponto. Ela sugeriu que eles considerassem a possibilidade de casamento. Com a sugestão de Elisa, Henrique finalmente reuniu a coragem necessária para expressar seus sentimentos a Maria. Ele abriu o coração, revelando sua profunda gratidão pela chance de ajudar a criar os filhos dela. Porém, foi além, expressando sua convicção de que era hora de tomar uma decisão importante. Ele expressou sua vontade de casar-se com Maria, acreditando que esse passo traria um futuro mais brilhante para ela e para os filhos. Após revelar suas emoções e desejos, Henrique beijou com gentileza a bochecha de Maria, que, emocionada, rapidamente se afastou, evitando que ele visse as lágrimas que teimavam em aparecer. O coração dela estava tão dilacerado quanto o dele, mas ela compreendia que não havia outra alternativa, ela precisava dar esse passo pelo bem-estar futuro de seus filhos. Agora, ela se encontrava na capital, tendo concluído seus estudos no instituto e adquirido uma formação em economia. Ela teve muita sorte e conseguiu vagas na creche para os 3 filhos. Mantinha a esperança de encontrar uma boa oportunidade de trabalho na área. Contudo, a realidade que a aguardava era bem diferente. Ninguém na cidade estava buscando um colaborador sem experiência profissional. Após uma semana de buscas infrutíferas, a jovem sentiu a angústia crescer dentro dela e optou por adiar seu sonho por algum tempo. Assim, ela aceitou uma vaga de limpeza em um dos principais escritórios da cidade. O Departamento de Recursos Humanos prometeu que, caso surgisse uma oportunidade em sua especialidade, considerariam Maria para um período de teste. Com isso, ela decidiu trabalhar com a esperança de que um dia o seu sonho de se tornar economista se concretizasse. No entanto, uma surpresa a aguardava. Descobriu que Miguel, ou melhor, o Sr. Miguel Machado, trabalhava na mesma empresa como chefe do departamento de contratos. No início, Maria chegou a considerar a possibilidade de desistir,
já que há algum tempo sua avó havia contado a Miguel sobre seus filhos, mas ele apenas riu e se afastou. Diante disso, Maria decidiu cuidar das crianças sozinha. Não quis reconhecer a paternidade na justiça, pois achava que o pai não merecia ter contato com os filhos. Com isso, abriu mão da pensão. Contudo, ela percebeu que desistir poderia representar a perda de talvez sua única oportunidade de realizar seu sonho. Determinada a permanecer, ela considerou também o fato de que seu salário era bastante digno, e naquele momento encontrar outro emprego não seria uma tarefa fácil. Enquanto continuava trabalhando discretamente como funcionária de limpeza, ela se recusou a buscar vingança ou causar qualquer dano a Miguel. Ela era superior a essas atitudes. Decidiu simplesmente cumprir suas tarefas silenciosamente e aguardar que a sorte sorrisse para ela um dia. Certo dia, enquanto realizava a limpeza de um corredor vazio, ela escutou vozes abafadas. A surpresa tomou, uma vez que não deveria haver ninguém naquele escritório naquele momento. As vozes provinham do escritório de Miguel. Atraída por uma força inexplicável, Maria se aproximou da porta e escutou atentamente. Reconheceu imediatamente a voz de Miguel. Ele estava discutindo algo com sua esposa, que Maria descobriu ser também funcionária da mesma empresa. Ao escutar a conversa, Maria compreendeu que estavam conspirando para derrubar o diretor da empresa. Naquele exato momento, eles planejavam um contrato crucial com uma companhia estrangeira, e Miguel estava vazando informações confidenciais para seus concorrentes. Evidentemente, ele não estava fazendo isso de graça, parte do pagamento já havia sido acertada. Miguel havia meticulosamente planejado tomar o lugar do diretor no futuro, orquestrando um plano ardiloso para levar a empresa à beira da falência. Seu objetivo era permitir que os competidores pudessem comprar a empresa por uma fração do seu valor real, aproveitando-se da situação precária. A revelação dessa trama chocante deixou Maria completamente surpresa. No entanto, não era estranho para ela reconhecer a natureza vil e desonesta que permeava a personalidade de Miguel. Ele já havia demonstrado tendências semelhantes no passado, em suas transações empresariais. Diante dessa descoberta, Maria se afastou da porta do escritório em total silêncio, processando a magnitude do que havia ouvido. O peso das informações capturadas em suas orelhas estava longe de ser insignificante. Ela estava agora diante de uma encruzilhada, tendo que decidir o que fazer com o conhecimento que adquiriu. Sua determinação era clara. Não buscaria vingança, mas sim a restauração da justiça. Na manhã seguinte, sentindo-se movida pela urgência, Maria marchou diretamente em direção ao escritório do diretor da empresa, deixando para trás as tentativas de impedimento da secretária. Determinada, ela adentrou a sala do homem que estava no comando, surpreendendo-o com sua presença inesperada. O diretor, conhecido como Francisco, olhou para a jovem com curiosidade, perguntando quem ela era e como havia conseguido entrar. Maria cumprimentou-o com respeito, expondo sua identidade como uma empregada da área de manutenção e limpeza. Sua voz carregava um tom de confiança ao revelar a importância das informações que possuía. Bom dia, Francisco. Trabalho para o senhor há um tempo nesse setor, mas minhas atividades se estendem para além da limpeza. Tenho informações cruciais que, acredito, podem evitar um destino indesejado para a empresa, compartilhou Maria, notando o interesse que faiscava nos olhos do diretor. Com franqueza, Maria relatou cada detalhe que ela havia captado das conversas de Miguel e sua esposa no dia anterior, expondo o plano ardiloso de prejudicar a empresa para benefício próprio. O diretor ouviu atentamente, surpreso pela perspicácia da jovem em compreender a trama maquinada pelos cônjuges. Ele ficou intrigado com a fonte de informações de Maria e encorajou-a a continuar. Além disso, Maria explicou sobre sua formação acadêmica, mencionando a posse de um diploma, embora ainda carecesse de experiência prática. Ela compartilhou as dificuldades em encontrar uma colocação compatível com suas habilidades e conhecimentos, o que a levou a assumir uma posição que não correspondia às suas capacidades. O diretor, em um gesto de gratidão, expressou seu apreço pelas informações valiosas fornecidas por Maria. Ele a dispensou temporariamente, instruindo-a a retornar no dia seguinte com vestimenta formal. A manhã subsequente pulsava com emoção para Maria, cuja mente estava repleta de expectativas e inquietação enquanto aguardava pelo desenrolar dos acontecimentos. Ao adentrar o ambiente de trabalho, Maria foi recebida pelo zumbido animado de murmúrios entre os funcionários. O ar parecia carregado de excitação, como se uma notícia surpreendente estivesse prestes a ser revelada. As palavras se espalharam rapidamente.
Miguel e sua esposa não faziam mais parte do quadro de funcionários da empresa. Eles foram expostos em um esquema duvidoso, e consequentemente, despedidos com desonra. Era improvável que conseguissem encontrar emprego em outro lugar depois da mancha em suas reputações. O diretor emergiu de seu escritório, determinado a compartilhar a novidade com toda a equipe. Ele anunciou com orgulho que era o momento de apresentar a nova chefe do departamento de contratos, a senhora Maria Clara Medeiros. A voz dele ecoou pelo espaço, enquanto ele a chamava para se aproximar. Inicialmente, Maria sentiu um leve constrangimento, mas rapidamente substituiu por um sentimento de dignidade e determinação, reconhecendo que era merecedora da posição e estava pronta para enfrentar os desafios à frente. No entardecer desse mesmo dia, o telefone na casa da vizinha de Maria tocou. A voz do outro lado da linha pertencia a Henrique. Ele expressou suas desculpas por não ter obtido o número de Maria anteriormente e reafirmou seu desejo de casar-se com ela. Com a voz emocionada, ele disse que também havia se mudado para a cidade e compartilhou seu endereço, abrindo a porta para um novo capítulo de suas vidas. Sentindo-se emocionalmente tocada, Maria aceitou com gratidão e ansiedade, ciente de que havia superado muitos obstáculos para chegar até esse ponto. Maria se viu diante de uma reviravolta surpreendente. Inicialmente, ela acreditou que Miguel havia se tornado uma presença nociva em sua vida, capaz de arruinar seus sonhos e aspirações. No entanto, o destino surpreendentemente mostrou uma faceta inesperada. Com o tempo, Maria percebeu que mesmo em meio a tudo o que havia acontecido, Miguel desempenhou um papel crucial para que ela pudesse transformar seus sonhos em realidade. Em um virar de página, a vida de Maria mudou de maneira drástica e rápida. Miguel, aquele que ela havia visto como um obstáculo, tornou-se um catalisador para a realização de seus desejos mais profundos. Em um único dia, Maria testemunhou sua vida se transformar em um mosaico de conquistas. Ela alcançou um patamar que muitas mulheres anseiam, composto por um parceiro afetuoso, filhos adoráveis e uma carreira que a preenchia de satisfação. Porém, entre todas as conquistas que a vida lhe reservou, havia um aspecto que se destacava como mais significativo e inspirador. Maria agora tinha uma perspectiva brilhante e esperançosa em relação ao futuro. O que parecia ser uma jornada tumultuada havia se convertido em uma trilha repleta de promessas e oportunidades. O que podemos aprender com a trajetória de Maria é a capacidade surpreendente da vida de tomar rumos imprevistos, muitas vezes nos levando por caminhos que nunca teríamos imaginado. A história de Maria nos lembra da importância de mantermos nossos corações e mentes abertos para o que o destino nos reserva, pois até mesmo os desafios mais inesperados podem, eventualmente, se revelar como trampolins para alcançar nossos maiores desejos e ambições. Você acha que Maria agiu corretamente? Faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.